Está preparada para mais um dia de leitura e reflexão no livro de Efésios? Hoje vamos falar no capítulo 2. Fique atenta, abra o teu coração, porque Deus tem algo para falar comigo e com você. Seja bem-vinda! Estamos numa série de reflexões no livro de Efésios, no livro do Novo Testamento, uma carta escrita por Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, que consta na Bíblia, no Novo Testamento. E hoje nós vamos ler o capítulo 2. E Deus diz neste capítulo 2 que fomos salvos pela graça do Pai, ou seja, pelo perdão que vem dele. E além disso, ele diz que não há acepção de pessoas, não importa como a pessoa esteja. O que importa é que ela diga, declare, fale em voz alta: Senhor Jesus, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Quando assim esta pessoa declara, confessa esta verdade, ela se torna filha e começa a fazer parte da família de Deus. E diz assim então, neste capítulo 2 do livro de Efésios, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Todas nós, não há diferença em relação ao nosso estado de pecado. Algumas pessoas cometem delitos cruéis, aqueles que nos espantam. Outras cometem alguns delitos que para a sociedade, para o sistema, para o mundo do qual vivemos hoje, pode ser normal, tranquilo, não faz mal. Mas Deus diz que há um estilo ideal de vida para vivermos, que é aquele que condiz com a palavra de Deus. Quando ele diz, por exemplo, que nós colocamos o nosso corpo como um objeto de adoração a outras pessoas, isso já é uma forma de pecado. O Senhor diz também na palavra que quando nós enchemos o nosso corpo de alguma substância que nos tira do equilíbrio emocional e de comportamento, isso pode ser um pecado. Quando eu cobiço do outro algo que eu quero, este algo para mim, como se eu estivesse roubando desta pessoa o que ela tem e trazendo para a minha vida, isso é pecado. Inúmeras informações que a palavra nos diz sobre o pecado, do pecado como estilo de vida. Quando eu adoto uma dessas questões e tantas outras que a palavra nos diz como um estilo, como uma rotina na minha vida, como algo que faz parte da minha vida. A fofoca é pecado, a mentira é pecado, a idolatria é pecado, a vaidade é pecado, não digo do cuidado, do zelo, da nossa aparência, do nosso corpo, mas o excesso dessas ações que se tornam uma vaidade, que nos caracterizam como uma pecadora. Em Gálatas, no capítulo 5, tem lá sobre os frutos do Espírito, mas versículos antes eles falam sobre aquilo que nos tira do reino de Deus. Então vale a pena você ler Gálatas capítulo 5. Então ele diz neste versículo 1 que o nosso estado é de morte, ou seja, não viveremos com Deus na vida eterna com Ele, porque o nosso estado é estado de pecado e Ele não se mistura com o pecado. Mas na criação, o que Deus diz? Que nos fez imagem e semelhança dele. Se Deus é santo porque Ele se separa do pecado, então nós também podemos nos separar deste pecado, ter um posicionamento de vida e em constante aprendizado para me tornar uma pessoa separada do pecado. E a partir do versículo 2 diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, que é o que nós conversamos. O mundo nos mostra comportamentos que para ele não diz ser pecado. É como se a nossa vida estivesse relativada no tempo do qual nós vivemos hoje. Antigamente, não poderíamos ter determinados comportamentos porque era uma ofensa aos pais, era uma ofensa à sociedade. Hoje, esses comportamentos já se tornam normais. E isso o que quer dizer? É ter uma vida relativada. E continua neste versículo 2. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o inimigo, nosso inimigo, ele está ao nosso derredor tentando nos destruir. Se nós permitirmos, ele vai destruir.
ele vai nos tornar uma pessoa desobediente. Desobediente do quê? Da palavra de Deus. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, não é uma ou outra pessoa, todos nós. Lembre-se que Paulo escreveu esta carta ao povo de Éfeso, que tinham ouvido sobre Jesus. Estes não eram um povo que conheciam a lei mosaica do Antigo Testamento, aquela lei que Deus já falava ao povo. Não, este povo era um povo que não pertencia a esta nação, a nação de Israel. E Paulo foi escolhido por Deus para levar a palavra da verdade, a palavra de Jesus Cristo, a doutrina de Deus sobre quem é Deus, sobre o que é pecado, o que é santidade, o que é salvação e o que é morte eterna. E este povo tinha aceitado essa doutrina e Paulo então estava enfatizando, enquanto preso em Roma, sobre o que é viver em Cristo Jesus. E continua no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, muito amor e grande misericórdia de Deus para a nossa vida. Por isso ele entregou Jesus Cristo naquela cruz, porque na cruz, enquanto ele estava, ele foi condenado pelo pecado de toda a humanidade, não só aquela que vivia na época, mas as que viriam, como a nossa de hoje e ainda as que virão. Então era uma condenação eterna, mas ele venceu a morte, porque Jesus Cristo é o próprio Deus. Por muito amor, ele nos salvou através deste ato de misericórdia, deste ato da graça do Pai sobre a nossa vida. E no versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Então, Deus, ele não nos ama porque já fomos transformadas. Deus nos ama porque somos criação dele. E por amor a nós, ele entrega o seu Filho para nos livrar de uma condenação eterna por causa dos nossos pecados. Então, Deus reconhece em nós o pecado. E ele, por amor, nos limpa pelo sangue que foi derramado na cruz através de Jesus Cristo. Então, você não precisa esperar ser transformada para confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você já precisa: Senhor, Tu és o meu único e suficiente Salvador, eu te aceito agora e a partir de agora eu quero ser transformada, renovada pelo Teu amor, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. E a partir do versículo 6 continua a falar assim: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo. Agora somos filhos, família de Deus e temos a oportunidade da vida eterna com o Pai, porque fomos salvas por Jesus Cristo. Para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé que habita em nós e que pedimos cada vez mais que esta cresça, não é obra nossa, mas é de Deus, é presente do Pai. Deus nos concedeu essa fé de crer nele, mas precisamos reconhecer que há este presente de Deus em nós. E eu quero que esta seja aumentada. E eu quero viver em santidade. Eu quero viver em Jesus Cristo. Eu quero viver pela sua graça, pelo seu amor. E esse reconhecimento de Deus para a nossa vida como filhas, através desta fé, é através da fé, não é através das nossas obras, como está aqui no versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se o Senhor nos aceitasse pelas obras, uns seriam melhores diante de Deus do que outros. Mas o amor de Deus, ele é único para todas nós. Ele é poderoso para todas nós. Ele é misericordioso para todas nós.
Então, qual é a diferença que há entre nós? É quando aceitamos ou não aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. As obras que nós executamos para o reino de Deus é porque somos instrumentos nas mãos do Pai para levar a palavra de salvação, para ajudar o próximo, para fazer pelo próximo o que Deus nos ensina para fazer. Mas estas obras não nos classificam como mais ou menos amadas por Deus, porque o amor que Deus tem estendido sobre nós é um amor de misericórdia, porque somos pecadoras. Por isso é necessário confessar, liberar a palavra e dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador. Versículo 10, porque somos feituras sua, Deus criou todos nós. E no versículo 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Existia uma lei onde os homens que eram o povo de Deus no Antigo Testamento, que eles precisavam ser circuncidados para que fizessem parte da família de Deus. Com a vinda de Jesus Cristo, quando Deus opera este perdão sobre a nossa vida através de seu Filho, isso já não é mais regra para se fazer família de Deus. O que é agora? Uma simbologia de circuncisão no coração, ou seja, dizer: Deus, eu sou tua filha porque eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu aceitei o sangue derramado na cruz para que eu fosse limpa de todo o pecado e que agora eu quero passar pelo processo da transformação para ser cada vez mais parecida com Jesus Cristo, para ter essa identidade. E por que os gentios? Porque os gentios eram este povo que não pertencia ao povo de Deus, não eram os israelitas que descreve no Antigo Testamento, como se fôssemos nós. Somos brasileiras, portuguesas, espanholas, seja qual é a sua nacionalidade que esteja assistindo esse vídeo, e dizer: eu sou filha de Deus porque eu aceitei a Jesus Cristo e pertenço agora à família de Deus. E no versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Não há como alguém dizer que eu não sou filha de Deus se eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Porque Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. É o que nos resgata, é o que nos trata. O qual de ambos os povos fez um. Eu sou um com você, você é uma comigo, porque nós aceitamos a Jesus Cristo. E derribando a parede de separação que estava no meio. Não há acepção de pessoas. O que há é dizer sim ou não para Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós. No versículo 16 diz como foi feito esta unidade. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Não há inimizade na família de Deus. Não podemos agir desta forma. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Jesus veio para todos. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, Espírito Santo de Deus. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, há em mim um Espírito Santo de Deus, aquele que me transforma, como está o fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Tudo que eu sou agora que aceitei a Jesus. O que eu preciso é expressar tudo que eu sou às outras pessoas a partir de uma transformação diária na nossa vida. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Bem-vinda à família de Deus. Você é filha, eu sou filha. Somos irmãs em Cristo Jesus, porque temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Antigamente, numa construção, precisava ter uma pedra de fundamento. A partir dali, a construção crescia. E como nós crescemos a partir de uma pedra de fundamento, de esquina, de direção, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Somos povo de Deus, edificados a partir de Jesus Cristo. Uma família constituída pela fé, de saber quem é Deus e Jesus Cristo na nossa vida. Uma família unida num só espírito, para que outras vidas também aceitem. É preciso que você fale, é preciso que você diga desse amor de Deus para com a nossa vida e que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna com ele. Por isso, seja bem-vinda à família de Deus. Continue conosco. Próxima publicação, capítulo 3 do livro de Efésios. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.